Boa tarde, família em Cristo. Venho então hoje compartilhar uma palavra do Senhor, bem conhecida, mas que eu creio que a palavra de Deus ela se renova e o Senhor sempre fala conosco de maneiras criativas, né? Então vamos ler hoje então João 15, que diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu lhes tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecidos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Uma palavra preciosa, né? A palavra permanecer em Cristo. Essa palavra, nesse trecho que lemos, ela aparece 12 vezes. Permanecer, conforme o dicionário, significa continuar sendo, prosseguir existindo, conservar-se, ficar, persistir. Jesus, inicia essa passagem dizendo que todo aquele que está em Cristo, que não dá fruto, ele corta. E o que é esse cortar? O que significa não dar fruto? É aquele que aceitou Jesus em sua vida. Se diz, por sua vez, ser cristão, mas suas atitudes não mudaram. Vou mostrar hoje na palavra o que quer dizer isto. Vamos ler agora Efésios 4, do 1 ao 32 e do 5, do 1 ao 21. É uma passagem muito preciosa, que eu particularmente amo, e que ela é cheia de conselhos muito práticos. A gente vai começar, no Efésios 4, a partir do versículo 17, que diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Os pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi o que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Eu abro um parênteses aqui. Ele está falando assim:
trazendo a resposta para a pergunta. Aquele que aceitou Jesus, existia um velho homem. Quando nós nos convertemos, nós mudamos totalmente o rumo da nossa vida, né? A gente estava seguindo um caminho e a gente agora se converteu, a gente está tomando outro caminho. Então aqui ele está dizendo que nós nos revestimos agora de um novo homem para ser criado e ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade, tá? Vou seguir. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com o que estiver com necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isto é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, uma palavra preciosa que traz a resposta do o que é o cortar e o que significa não dar fruto. Mas agora vamos seguir. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Aquele que dá fruto não quer dizer ser perfeito, longe disso, mas aquele que reconhece que precisa de Jesus na sua vida, que precisa da força de Jesus para cada dia se esvaziar de si mesmo e se encher do Espírito Santo e viver na verdade em Cristo. E por que Jesus, ele diz que ele poda? Somos podados para que possamos estar verdadeiramente em crescimento, para que nós não fiquemos estagnados na fé, mas possamos seguir nessa dependência do Senhor.
Eu quero trazer um breve relato do que eu vivi. Eu sempre gosto de trazer algo que eu vivi, porque eu acho que o testemunho ele sempre edifica todos nós. Em 2012, eu trabalhava como representante autônoma de uma empresa, a qual trabalhei por 7 anos. E neste ano em especial, eu estava tão focada no trabalho, saía cedo, trabalhava o dia todo, e às vezes voltava para casa à noite, ou ainda à noite ainda atendia as minhas clientes. Aos finais de semana, participava de feiras e meu tempo com Deus deixou de ser prioridade. Porque sem perceber, as minhas primícias do meu tempo estavam sendo doadas ao trabalho e voltados a agradar as minhas clientes, no caso. Estava à disposição delas. O que estava errado não era o eu estar agradando as clientes, mas a motivação do meu coração e a motivação da minha vida. Estava vivendo focada nas coisas passageiras e esquecendo o principal, a minha intimidade com Cristo. Creio que este tempo aconteceu a poda no Senhor, logo depois, porque foi assim, em dezembro eu trabalhei muito, vendi muito naquele Natal e eu trabalhava com coisas consignadas, então o que eu vendia eu acertava, o que eu não vendia, enfim. E eu nessa época trabalhava com venda com as clientes no caderninho ainda. E aí eu sei que quando chegou o ano seguinte, 2013, eu fiquei abril, maio e junho sem receber um centavo. E ali eu vi a poda do Senhor quando eu estava escrevendo aqui esse testemunho para compartilhar com vocês. Não recebi nenhum centavo, a comissão não entrou e nem eu consegui identificar o total daquele valor para onde tinha ido. Encontramos um erro num dos meus relatórios, mas isso era ainda um valor muito baixo. Mas vou lhe dizer, foi a melhor coisa que Deus fez, essa poda. Ele me permitiu isso tudo para que eu pudesse ser despertada de uma cegueira que estava vivendo. Me arrependi, pedi perdão a Deus, perdão ao meu marido, que também acabei sendo relapsa com ele nesse tempo, e voltei então ao prumo. Voltei ao prumo de estar no centro da vontade de Deus, pela graça e a misericórdia do Senhor. E junto a esse meu posicionamento, também vem resoluções, para que a gente não volte ao mesmo erro. Então eu levantei as minhas cercas, dando limites ao horário de trabalho, ao horário do uso do celular, priorizando o meu acordar com o tempo com o Senhor e deixando um dia da semana exclusivo ao meu tempo em família. A poda do Senhor no início nunca parece ser algo bom, mas Deus diz que Ele corrige a todo filho que Ele ama. E quais são as promessas que recebemos quando permanecemos enraizados em Cristo? Então, permanecendo nele, Ele permanece em mim. Quer algo mais incrível que isto? O próprio Cristo em você? Mas é isso que acontece, é uma promessa. Daremos muitos frutos e participaremos das obras do Senhor, porque em Cristo Ele deseja que sejamos seus cooperadores. E são momentos lindíssimos que podemos ter o privilégio de participar dos milagres dele. Permanecendo nele, ele diz, pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Isso quando o nosso coração e a nossa mente está alinhado com a do Senhor. Permanecendo em Cristo, iremos ser cheios do amor do próprio Cristo. Pois estando enraizados no amor perfeito, que é o Cristo, conseguiremos amar o nosso próximo com a mesma força que Ele também tem nos dado. Permanecendo em Cristo, desfrutaremos de uma alegria completa e não mais uma alegria momentânea. Permanecendo em Cristo, nos tornamos amigos de Deus. Permanecendo em Cristo, Ele termina dizendo, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, amando uns aos outros. Então é isso que eu queria deixar como palavra, que possamos permanecer em Cristo, porque nele nós vamos viver uma história incrível, uma história realmente infinitamente melhor daquilo que de repente você possa estar pedindo, pensando ou sonhando. Então que possamos verdadeiramente priorizar permanecer em Cristo todos os dias, para que a gente possa desfrutar dessas
promessas que Ele deixou na palavra dele, que o permanecer nele, Ele vai permanecer em nós. E daremos frutos que vão ir para a eternidade. Amém, queridos? Então eu quero terminar essa palavra com uma oração aqui com vocês. Querido Deus, eu te agradeço por essa palavra preciosa. Eu selo essa palavra, Deus, com cada irmão que tenho compartilhado. E que o Senhor nos ajude, Pai, a verdadeiramente sermos bons mordomos do nosso tempo, para que possamos priorizar o tempo contigo, logo ao acordar pela manhã, e que possamos, ó Deus, permanecer em Ti, para que o Senhor permaneça em nós, e para que possamos, Deus, amar o nosso próximo, para que possamos desfrutar das promessas que em permanecer em Ti, vamos desfrutar de uma alegria completa, que vamos sim, Deus, nos encher dos frutos que provém do Teu Espírito, e iremos dar frutos também, que irão para a eternidade, Pai. Então, cumpre em nós o Teu querer, cumpre em nós a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. E que o Senhor esteja, Pai, edificando e construindo cada dia mais em nós esse desejo por mais de Ti. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor.